Na adolescência, eu fui católica. Era um momento em que a teologia da libertação ainda existia na periferia de São Paulo. Tinha muita coisa interessante, inclusive movimento de educação, né? E MOVA, movimento de alfabetização de adultos, EJA, né? Educação de jovens e adultos, muito ligado às escolas, numa pegada de educação popular, que também me constitui. Então, antes de eu pensar em ser escritora ou jornalista, eu já sentava em roda com as pessoas em processos de educação popular. Imagina, eu, moleca, assim, ia para os cursos de verão da PUC com o pessoal da igreja. Com 12 anos de idade eu ia. Ninguém entendia muito bem aquela menina no meio, mas eu gostava demais de estar nesse meio. E é um pouco a política, que é importante também na minha vida, eu conheço na igreja e a partir desse lugar da solidariedade, da partilha, da comunhão, da divisão. E isso também me constitui com muita força. Recentemente eu estava no lançamento de um livro da Pamela Passos, professora no Rio, sobre a Marielle Franco. E ela contando a trajetória da Marielle, que também passa pela Igreja Católica. E a própria Pamela também passa. Então tem algo na minha geração de mulheres negras, perto de 40 anos de idade, que o nosso acesso a um debate mais politizado passa pela Igreja Católica, né? Pela teologia da libertação. E aí eu começo a trabalhar com educação de jovens e adultos depois. Então, eu fui professora da EJA, professora de língua portuguesa, muito na pegada da educação popular e com a oralidade. E depois eu fui dar aula no Vera Cruz. O Vera Cruz teve um projeto de EJA, né, por alguns anos. E eu era professora do que a gente chamava de módulo 2, que era depois da alfabetização. E era uma coisa ali, porque as pessoas já tinham ali um instrumento para escrever, elas estavam já alfabetizadas, apropriadas do código, mas elas não escreviam. E era um desafio mesmo, né, para as professoras, professores. Aí um dia eu cheguei para a coordenadora e falei, olha, eu quero ler Terceira Margem do Rio, quero ler Guimarães com essa turma. E a Jussara, Bianca, não inventa, entendeu? Terceira Margem do Rio, Guimarães, ensino médio, as pessoas acabaram de ser alfabetizadas. Falei, sim, mas muitas delas são migrantes sertanejas. Vai fazer sentido. E aí eu levei impresso, assim, numa letra bem grande, aí eram muitas páginas, né, o conto, e deixei virado, assim, nas carteiras. Então as pessoas chegaram e tinha aquela papelada, eu falei, não virem, não é pra ninguém ler. Eles, nossa, o que aconteceu hoje, né? E aí eu falei, eu vou ler pra vocês, mas não é pra vocês acompanharem junto comigo. E aí eu dei, assim, o melhor de mim para tentar trazer oralidade para aquele texto do Guimarães. E eu vi as pessoas, assim, dando uma olhadinha, sabe? Será que isso que ela tá falando tá mesmo nessa palavra, né? Porque o texto escrito parecia tão distante da realidade daquelas pessoas. E aí, de repente, professora, e aí todo mundo resolveu acompanhar junto. E era uma aula que eu dava a cada semestre e que transformava, na minha visão, a relação daquelas pessoas com o texto escrito. E eu começava a trabalhar a escrita autobiográfica depois da leitura de Guimarães. E acontecia. E aí pessoas que tinham muito medo da palavra escrita, de repente sabiam que existia neologismo e que tudo bem se aquela palavra estiver errada para o dicionário. Se eu estiver escrevendo a minha história, eu posso escrever do jeito que eu falo e não tem problema. Não tem problema inventar a palavra. Isso, para mim, foi uma transformação radical também na minha vida e na minha experiência com a leitura e com a escrita. Tanto que quando alguém fala, eu não sei escrever, eu fico um pouco irritada. Porque o Brasil é um país que tem quase 10% de população analfabeta, que realmente não sabe escrever, porque não domina o código. A gente que é escolarizado, a gente sabe escrever. Tudo bem, a gente ainda não escreve como a gente gostaria, a gente pode trabalhar nisso, aprimorar, mas a gente escreve. Então, Pi, antes de eu lidar com a minha própria escrita, eu tive relação muito profunda com pessoas que aprenderam a escrever já adultas e para quem o texto autobiográfico, principalmente, né, naquele momento, como eu olhava, estudava, fazia muito sentido como porta de entrada para a leitura e para a escrita.